Então, aula 31 aqui da nossa comunidade, e a ideia hoje é falarmos sobre refeições simples e eficazes para emagrecer. Então, quem não me conhece, não sei se está aí alguém que não me conhece, eu sou o João, trabalho aqui na parte de online coach fitness desde 2019, licenciei-me em 2007, comecei a trabalhar em 2006 aqui na área do fitness, primeiro com aulas de grupo, depois mais tarde comecei a virar-me mais para a musculação. Eu acho que esta história ainda não contei, o porquê que fui para a parte da musculação. Eu dava muitas aulas de grupo, comecei com muitas aulas de spinning e hidroginástica, entretanto jogava futsal, e com os colegas meus fiz uma ruptura do cruzado anterior, do joelho, e isso fez com que eu ficasse sem poder jogar futebol, tivesse alguma dificuldade em algumas aulas de grupo, e aos poucos comecei-me a dedicar mais à parte da musculação. Isto aconteceu mais ou menos em 2014. Desde aí comecei-me a dedicar cada vez mais à musculação, fui deixando as aulas de grupo, comecei a não me identificar tanto com aulas de grupo, futebol nunca mais joguei, fui-me dedicando depois também à parte do ciclismo, não gostava de correr, então o ciclismo era uma modalidade fixe porque também não tinha impacto para o joelho, e aos poucos a coisa foi evoluindo. Em 2019 lembrei-me de criar uma página no Instagram, com o objetivo de ir quebrando alguns mitos dentro da área do fitness que eu ia vendo muito na parte presencial que estavam a acontecer. E há uma pessoa que me pergunta se eu fazia treinos, se eu fazia prescrição de treinos, e eu disse que sim, porque fazia, né, presencialmente. Então depois comecei a ver que existia aí uma área, um gapzinho, onde eu podia ajudar ainda mais pessoas sem ser na parte presencial, e a partir daí comecei a desenvolver aí o meu método de acompanhamento e fui cada vez refinando mais, também tendo em conta os problemas que eu ia vendo que as pessoas tinham. Pronto, e a ideia neste momento é produzir conteúdo para ajudar pessoas, para quebrar mitos do fitness e ter o meu acompanhamento online também, onde eu ajudo diariamente muitas pessoas a conseguir alcançar os seus objetivos. Estas são algumas transformações que eu tive. Basicamente, eu cada vez mais estou menos preocupado com transformações físicas e estou mais preocupado, sinceramente, com transformações mais da parte de mindset e da parte da saúde e da parte de fazer com que a pessoa ganhe autoestima, do que propriamente ficar super feliz porque a pessoa conseguiu uma transformação física brutal. Principalmente se isso não se refletir depois no longo prazo. Tá? Não sei se isto tem a ver com a idade, que a gente vai amadurecendo, mas eu acho que é um bocadinho por aí. É muito fixe nós chegarmos aqui com algumas transformações super interessantes, mas acima de tudo o que é importante é que a gente consiga com essas transformações sermos felizes. E muitas vezes o que eu vejo com algum pessoal é que as pessoas até conseguem transformações interessantes, mas como abdicaram de tanta coisa na vida delas para conseguir aquilo, acabam por continuar não felizes. Tá? E a gente tem que perceber que a gente, quando se mete nisto, entre aspas, é para sermos mais felizes, é para ganharmos mais saúde, é para ganharmos autoestima, é para nos sentirmos bem. E se a gente, ao meter-nos nisto, estamos a fazer o oposto e no final de contas acabamos, é pior, vale mais a gente nem se meter nisto, está bem? Portanto, eu acho que é muito por aí. Entretanto, como falei há pouco, esta é a 31ª aula. As primeiras 20 aulas eu incluí-as dentro de um videobook que estou a vender por 7€, portanto depois se quiserem ter acesso a essas 20 aulas que estão gravadas, basta só mandarem-me mensagem. E estas são as últimas 10 mensagens, as últimas 10 aulas que nós tivemos aqui na comunidade. Então, aula de hoje. A ideia é então vermos aí o que é uma refeição eficiente para a perda de massa gorda, ou seja, para o emagrecimento. Então, o que é que nós vamos falar hoje? Conceitos essenciais do emagrecimento, o que é um emagrecimento, digamos assim, papel da proteína na perda de peso, conhecer quais são as prioridades que nós devemos ter numa dieta. Isto é super importante, este terceiro ponto eu acho que é o mais importante de todos eles, porque é a partir daqui que depois nós fazemos tudo o resto, digamos assim. Formas práticas de criar refeições saciantes, porque na saciedade é que está, entre aspas, o ganho, porque é aí que nós conseguimos depois controlar de alguma forma a quantidade de calorias que ingerimos. Estratégias para aumentar então a saciedade e o controle do apetite e alguns exemplos de algumas refeições que podem ser colocadas em prática. Então, primeiro, como é que nós emagrecemos? Nós emagrecemos através de déficit calórico, está bem? Não sei se foi ontem, se foi anteontem, que eu fiz uma publicação na brincadeira entre o filho e a mãe vem com um bolinho fit, sem açúcar, que ela achava super interessante para ajudar o filho a emagrecer, e a verdade é que não é porque um alimento é fit, não é porque um alimento não tem glúten, não é porque um alimento não tem lactose, não é porque um alimento não tem açúcar, não é porque um alimento é super saudável que vai fazer com que a gente emagreça.
nós só vamos emagrecer se estivermos em déficit calórico. Ok? E isto é o primeiro ponto e é a coisa mais importante. Para emagrecermos, temos que estar em déficit calórico. Déficit calórico é basicamente consumir menos calorias do que aquelas que gastamos ou gastarmos mais do que aquelas que consumimos. Tá? Temos estas duas hipóteses. Podemos mexer mais numa, mexer mais noutra ou mexer nas duas ao mesmo tempo. Eu prefiro sempre mexer nas duas ao mesmo tempo. Ou seja, fazer com que a gente gaste um bocadinho mais de calorias diariamente, ou seja, mexendo-nos mais, através de treino programado ou treino não programado, que é basicamente aproveitarmos o dia-a-dia para nos mexer mais, evitar escadas rolantes, evitar elevadores e fazer as caminhadas a pé, deixar o carro mais longe, ou ir mesmo a pé ao café, por exemplo. Então, passa um bocadinho por aí, ou controlar o consumo calórico, de maneira a que a gente consiga escolher alimentos mais saciantes, alimentos que nos façam ficar mais cheios e com que a gente não sinta tanta fome durante o processo. Porque o principal inimigo de uma fase de emagrecimento é a fome e a vontade de comer. Então, para combatermos a fome, nós precisamos de refeições saciantes e para combater a vontade de comer, nós temos que comer coisas que gostamos. Então, às vezes é difícil fazer aqui um equilíbrio entre estes dois pontos. Depois, é importante, lá está, a consistência do déficit calórico a longo prazo. Isto porquê? Porque nós até podemos ser super consistentes durante 3 meses e conseguir um processo de emagrecimento fantástico e ter uma excelente transformação corporal, mas se nós não mantivermos depois o estilo, entre aspas, o estilo de vida que nós fomos tendo durante esses 3 meses para ter os resultados, se nós de repente o deixarmos de ter e voltarmos ao que tínhamos antes, o que vai basicamente acontecer é que a gente vai voltar a ganhar o peso novamente. Então aqui é importante que a gente consiga fazer, criar rotinas novas que possam, que sejam possíveis de manter a longo prazo. Tá? E quando eu falo a longo prazo, como eu costumo dizer, é para a vida. Porque isto basicamente é mesmo para a vida. Então nós temos que arranjar soluções, arranjar estratégias, arranjar rotinas que minimamente a gente as consiga fazer para o resto da vida. Claro que quando estamos numa fase de emagrecimento mais a sério, nós se calhar temos que ser mais rígidos em alguns processos. Tá? Mas a partir do momento que nós já estamos naquela fase em que pensamos, bem, eu já estou mais ou menos bem e agora não preciso de resultados tão rápidos, eu preciso mais de manter este resultado e ir melhorando aos poucos, então nós podemos tirar um bocadinho o pé do acelerador e começar a aproveitar um bocadinho mais a vida. Mas de facto, quem tem muita gordura para perder numa fase inicial acaba por ser mais difícil, porque vai ter que estar mais tempo a perder a gordura que teve mais tempo a acumular. Tá? E como nós não engordamos de um dia para o outro, também não vamos emagrecer de um dia para o outro. Tá? Se bem que se nós fizermos as coisas bem, nós vamos demorar sempre muito menos tempo a emagrecer do que o tempo que demoramos a engordar. E vocês podem olhar para vocês próprios e pensar quanto tempo eu demorei a ter este corpo. Basicamente foi a vida toda, não é? Então, se vocês estiverem num regime com alguma consistência, a fazer as coisas minimamente bem, em 3 meses vocês conseguem transformar o vosso corpo muito. Tá? Podem não conseguir ficar com o corpo dos sonhos, mas vão conseguir transformar muito o corpo. Claro que se quiserem ir colocando algumas coisas na vossa vida que vão contra esse processo de emagrecimento, jantaradas, com amigos, vida social, não é? Possivelmente se calhar até vão demorar um bocadinho mais. Mas ao fim e ao cabo, o que é que interessa se demorarmos 3 meses ou 9 meses? Se depois nós queremos manter aquele aspecto, aquela aparência, aquela vida para o resto da nossa vida, ok? Acaba por ser uma gota no oceano. Portanto, muitas vezes nós queremos as coisas super rápido e isso acaba por ser também um motivo para nós não conseguirmos com sucesso alcançar os objetivos. Depois, também é importante perceber que as calorias realmente é o mais importante, porque é isso que faz com que haja déficit calórico. No entanto, não é tudo. Mas de facto é um bom ponto de partida. Ou seja, se nós só nos pudermos preocupar com uma coisa, vamos nos preocupar com a quantidade de calorias consumidas. Ponto final, e é isto que tem que acontecer. Agora, depois dentro das calorias consumidas, também é importante nós termos em conta mais algumas coisas. E o mais algumas coisas é o quê? Quantidade de proteína na nossa dieta. Tá? Então, porquê que a proteína é importante e porquê que ela deve ser priorizada na nossa dieta? Primeiro, a proteína tem 3 grandes vantagens. Ajuda-nos a preservar a massa muscular. E caso vocês ainda não tenham percebido, a maior dificuldade do emagrecimento não é propriamente perder peso.
é perder peso de gordura. E para perdermos peso de gordura, nós temos que manter a nossa massa muscular. E para mantermos a nossa massa muscular, nós precisamos de consumir proteína, senão a massa muscular vai à vida. E precisamos de treinar também, fazer algum tipo de treino de força que nos permita dar um estímulo para o corpo manter a massa muscular. Okay? Porque, caso contrário, se nós não consumirmos a proteína suficiente e se não dermos um estímulo eficiente para manter a massa muscular, o que vai acontecer é que o tal déficit calórico vai criar no nosso corpo perda de gordura e perda de músculo. E o músculo é muito difícil de ganhar. E o músculo tem uma coisa muito importante também, que é acelera o nosso metabolismo. Faz com que nós gastemos mais calorias no nosso dia-a-dia. E, ao fim e ao cabo, também ajuda-nos a ser mais ativos. Porque se nós tivermos mais massa muscular, vamos ser mais eficientes, vamos conseguir ter uma melhor performance nas coisas que fazemos na nossa vida. Se nós tivermos pouca massa muscular, qualquer coisa que a gente faça, cansamos-nos e isso faz com que a gente tenha mais tendência a ficar sentados no sofá. Então, o facto de nós, num processo de perda de peso, podermos manter a nossa massa muscular, eu acho que é das coisas mais importantes que pode acontecer e é isso que eu acho que torna mais difícil um processo de emagrecimento a sério, está bem? Porque caso contrário, para perdermos peso é super simples, toda a gente sabe o que é que tem que fazer, que é começar a correr que nem um desalmado e comer o mínimo de calorias possíveis. E aí o peso vai descer brutalmente. Só que também, lá está, vamos perder muita massa muscular. E eu não acredito que vocês queiram isso. Então é super importante consumir proteína por causa disso. Ajuda-nos a manter a massa muscular. Segundo ponto, ajuda-nos a manter a saciedade e a controlar o apetite. Porquê? Porque a proteína acaba por ser bastante complexa, é um macronutriente que é complexo, que faz com que o corpo demore muito tempo a fazer a sua digestão. E ao demorar algum tempo a fazer a digestão, nós vamos dando sinais ao nosso cérebro de que ainda não precisamos de alimento. Porquê? Porque ainda estamos a fazer a digestão daquele. Então, o que é que acontece? Nós, com mais proteína na nossa dieta, nós ficamos com uma saciedade mais baixa, com uma saciedade mais alta e um apetite mais baixo. Tá? E isso a longo prazo vai ser bom para nós. Porque assim eu vou ter fome mais tarde. Se tenho fome mais tarde, eu atraso a próxima refeição. Se eu atraso a próxima refeição, eu no final do dia acabo por ter mais tendência para comer menos calorias. Mais tendência. Ok? Não quer dizer que aconteça, porque depois depende daquilo que a gente vai comer, porque há pessoas não. Todos nós conseguimos comer sem fome. Né? Então temos mais tendência para conseguir não comer tanto, porque vamos estar mais saciados. Porque um dos grandes problemas, lá está, é a fome. E quando nós temos fome, nós vamos ter que comer. Depois vem o outro problema da vontade de comer, mas pronto, para controlar a fome, aqui a proteína também ajuda muito. E o terceiro ponto é aumenta o gasto calórico para fazer a sua própria digestão, porque ela é um macronutriente mais termogénico. Ou seja, termogénico é a quantidade de calorias que nós gastamos para fazer a digestão do alimento, digamos assim. Então, a proteína, por ser o macronutriente mais termogénico, é aquele que faz com que a gente gaste mais calorias para o digerir. Ou seja, parte das calorias que a proteína nos dá, parte da energia que a proteína nos dá depois de digerida, já foi gasta para fazer a sua própria digestão. E isso é fantástico, ok? Porquê? Porque nós consumimos 4 calorias por cada grama de proteína, mas na realidade mais ou menos 25% dessas calorias já estão a ser gastas para ela própria ser digerida. Então, na realidade, nós não estamos a consumir 4 calorias por cada grama, mas estamos a consumir 3 calorias por cada grama, se nós formos fazer as contas dessa forma, ok? Portanto, acaba por ser, entre aspas, um macronutriente com menos calorias. Então, para o mesmo volume de comida, nós vamos consumir menos calorias. E isso também é bom, não só porque temos mais saciedade, não só porque nos ajuda a manter a massa muscular, mas também porque nos dá menos calorias e contribui menos para o nosso consumo calórico, ou seja, ajuda-nos mais a estar em déficit calórico. Então, estas são as 3 grandes vantagens da proteína no emagrecimento. E porquê é que eu estou a falar nisto? Porque quando nós quisermos montar refeições que sejam eficientes para emagrecimento, esta é uma das coisas que a gente pode fazer, que é colocar proteína em todas as refeições. É super importante em todas as refeições nós colocarmos proteína para nos ajudar a manter massa muscular, para nos ajudar a estar saciados, para nos ajudar a gastar mais calorias na digestão. Tá? É super, super importante. E qual é a quantidade de proteína que nós devemos consumir? Para pessoas que estão em emagrecimento, o normal é entre 1,6 gramas a 2,6 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Ou seja, se tivermos 70 quilos, podemos multiplicar por 2, por exemplo, que é aqui um número redondo, e iremos precisar de 140 gramas de proteína. Eu, pessoalmente, quando estou numa fase de emagrecimento,
Principalmente se o déficit calórico for demasiado alto, eu gosto de chegar aos valores mais perto dos 2.2. Às vezes até vou aos 2.4. E aqui vai depender muito também da quantidade de massa muscular que a pessoa tem, se a pessoa já treina há muito tempo ou não. Pessoas que já treinam há muito tempo, que têm quantidades de massa muscular mais alta e níveis de massa gorda mais baixos, convém estarem em valores mais altos de proteína. Porquê? Porque a tendência de perda de massa muscular nessas fases é muito superior. Então nós precisamos de compensar com mais proteína para evitar a perda de massa muscular. Então, pessoas com massas musculares mais altas, gorduras mais baixas, que já treinam há muito tempo, que estão em déficits calóricos muito agressivos, convém ter valores mais altos. E às vezes até podemos ir até aos 3. Há estudos que provam que valores de proteína de 3 gramas por quilo tiveram mais vantagem do que valores de 2 gramas por quilo. Então pode ser interessante chegar a valores de 3 gramas. Claro que para a maior parte das pessoas o 2.2 será suficiente, tá? Mas é só para vocês terem noção que há aqui uma janela de quantidades de proteínas recomendadas muito grande, tá? Então, o que é que são alimentos ricos em proteína? Então, basicamente temos aqui alguns exemplos. Essencialmente, existem 5 tipos de alimentos ricos em proteína, que a gente pode chamar de ricos em proteína. O que é que um alimento rico em proteína é o quê? Existem, primeiro, as proteínas são um conjunto de aminoácidos, tá? Se nós pegarmos vários aminoácidos e os juntarmos todos, eles formam uma proteína, digamos assim. E existem, basicamente, 9 aminoácidos que são essenciais. Ou seja, o nosso corpo não consegue produzi-los. Existem muitos aminoácidos, 20 e qualquer coisa aminoácidos, vistos normalmente, porque existem mais. Mas vamos, 20 aminoácidos, 26, salvo erro, ou 25, não me lembro. São 20 e qualquer coisa. Aminoácidos diferentes. 9 deles são essenciais. Ou seja, o nosso corpo não consegue produzi-los. Os outros, o nosso corpo consegue pegar nuns que têm mais e transformá-lo nesses outros, tá? Mas há 9 aminoácidos que o nosso corpo não consegue produzi-los. Isto quer dizer o quê? Nós temos obrigatoriamente que ir buscá-los à dieta. Então, desses 9 aminoácidos, só existem 5 tipos de alimentos que têm esses 9 aminoácidos na sua constituição. E esses 5 tipos de alimentos são carnes, peixes, soja, produtos lácteos e ovos. Tá? São os 5 alimentos. Carnes, peixe, soja, produtos lácteos e ovos. O grão também tem proteínas? Tem, mas não são completas. O arroz também tem proteínas? Tem, mas não são completas. O pão também tem proteínas, mas não são completas. Tá? Os próprios vegetais também têm proteínas, mas não são completas. Tá? Então, existem várias fontes, vários alimentos que também nos dão proteína, mas não são proteínas completas. O que é que isso quer dizer? Que nós temos que juntar 2 tipos de alimentos diferentes de proteínas incompletas, temos que os juntar para termos as proteínas completas. Por exemplo, juntar grãos com leguminosas. Quando nós juntamos, por exemplo, feijão com arroz, nós conseguimos ter os 9 tipos de aminoácidos. Porque são 2 alimentos que não são completos, mas quando se juntam ficam completos. Porque o que falta no arroz existe no feijão e o que falta no feijão existe no arroz. E aí nós ficamos com proteínas completas numa refeição que seja só de arroz com feijão. Por outro lado, se nós fizermos uma refeição só de feijão e formos contar a proteína só do feijão, o que é que está a acontecer? Nós até podemos comer feijão na quantidade certa, de maneira a nos dar esta quantidade de proteína que nós precisamos, mas é muito importante que a gente perceba que se toda a proteína da nossa dieta vier só do feijão, vai haver ali uns quantos aminoácidos que a gente não vai conseguir ter na nossa alimentação naquele dia. E isso pode ser problemático, porque todas as funções do nosso corpo que dependem desses aminoácidos vão ficar paradas. Porque nós não conseguimos produzir esse aminoácido, temos que ir buscá-lo na dieta. E é aí que é importante entrar os tais alimentos completos de proteína. Carnes, peixes, soja, produtos lácteos e ovos. Tá bem? Então temos aqui alguns exemplos de alimentos ricos em proteína, ou seja, alimentos de proteínas completas, porque têm os tais 9 aminoácidos essenciais. Tá? Aqui o queijo é derivado dos leites, os ovos, por acaso não pus aqui ovos, pus só claras de ovos, mas pronto, os ovos em si também, ok? Tal como as claras de ovo. Depois, alimentos ricos em gorduras. Gorduras saudáveis, no caso, azeites, frutos secos, a gema do ovo, o abacate,
peixes gordos, sementes, tá? Aqui estas são variações de frutos secos também, as manteigas de amendoins, de amêndoas e tudo mais, tá? Isto são essencialmente as principais fontes de gordura que deveriam estar na nossa dieta, tá bem? Depois, a nível de hidratos de carbono, de baixa densidade. Porquê baixa densidade calórica? Porque nós queremos comer alimentos que ocupem muito espaço no nosso estômago, mas que tenham poucas calorias. Porquê? Porque se ocupa muito espaço no estômago, se o estômago fica cheio, enviamos um estímulo ao nosso cérebro a dizer assim, já chega, já estou cheio, estou cheinho. E, entretanto, aquele cheinho não tem quase calorias nenhumas. Que é o caso dos morangos, por exemplo, que é o caso das meloas, das melancias, dos melões, dos vegetais. Para vocês terem noção, este tipo de alimentos que estão aqui tem mais ou menos 30 calorias por 100 gramas. Alguns vegetais têm mais do que 30 calorias por 100 gramas. Ou seja, o morango, a meloa, a melancia tem menos calorias do que alguns vegetais. Tá? E onde é que eles costumam haver mais? No verão. E quando é que a pessoa quer emagrecer mais? No verão. Então são as frutas ideais para a gente poder emagrecer. Como à vontade. Mas eu ouvi dizer que a meloa e a melancia têm muito açúcar, que têm um índice glicémico muito alto. É verdade. A meloa, a melancia, os melões têm índices glicémicos muito altos, mas têm uma carga glicémica muito baixa. Qual é a diferença? O índice glicémico é a velocidade com que aquele alimento é absorvido. Ou seja, se calhar não é bem isso. O pico glicémia, ou o pico glicémia não, o índice glicémico é o índice de velocidade de absorção daquele alimento, digamos assim. Tá? Se o alimento é muito rapidamente absorvido, de forma generalizada, se é muito rapidamente absorvido ou não. A carga glicémica é a quantidade de hidratos de carbono que entram na corrente sanguínea para provocar picos de glicémia. Qual é que é a grande diferença? Um alimento até pode ser um alimento de rápida absorção, mas como ele tem tão poucas calorias, a carga glicémica, ou seja, a quantidade de açúcares que entra na corrente sanguínea é tão pequena que quase não faz diferença. Então, não é problemático nós comermos muito melão. O que é problemático é nós comermos, por exemplo, melão juntamente com outro alimento que tem muitas calorias. E aí nós temos um pico de glicémia, de glicémia a subir, cheio de calorias provenientes dos hidratos de carbono, por exemplo. Imagina que comemos uma melancia com um cereal tipo, sei lá, estrelitas. Lembrei-me agora das estrelitas. As estrelitas têm muito açúcar, têm muitos hidratos. A melancia cria um pico de insulina. E isso tudo junto vai criar uma carga glicémica grande, tá? Porque a gente não pode diferenciar, a gente tem que perceber que se nós consumirmos um alimento com um índice glicémico baixo e um alimento com um índice glicémico alto, na mesma refeição, o que vai acontecer é vai haver aqui uma média entre as duas, e isso é que faz com que a nossa refeição fique com um índice alto ou baixo. Tá bem? Os alimentos raramente se comem separado, então existe sempre aqui uma junção dos dois, de maneira a que a velocidade de absorção dessa refeição toda é a média de todos os alimentos que foram consumidos. E não um alimento tem um pico mais rápido e é absorvido primeiro e depois o outro alimento vai a seguir. Não. Se eles são todos colocados na cesta ao mesmo tempo, o corpo tem que fazer ali a digestão de todos ao mesmo tempo. Então, a velocidade de absorção daquela refeição depende de todos os alimentos. E acho que é por causa disso que se costuma pôr canela no arroz doce, por exemplo, porque a canela tem muita fibra, atrasa a digestão, o arroz doce é muito açúcar, acelera a digestão, e a canela ali em cima não quer dizer que possa-se comer o arroz à vontade, mas realmente, de facto, atrasa ali um bocadinho o pico de insulina. Então, isto são alguns alimentos ricos em hidratos, com baixa densidade calórica. Temos aqui arroz, temos a aveia, que também é rica em fibra, as batatas, seja batata doce ou batata normal, tanto faz, está bem? A massa já é um bocadinho diferente, porque a massa acaba por ser um cereal já super processado, em que se retira quase a fibra toda e tudo mais, e acaba por ser um bocadinho mais rápida para ser absorvida e não nos deixa tanto saciado. Experimentem comer batatas cozidas, dá-nos um volume muito grande de comida para poucas calorias, ou seja, vai-nos dar uma densidade calórica bem baixa. Então, não é só sobre uma refeição, a nossa dieta, tal como eu vos estava a falar agora, não é só sobre um alimento, uma refeição, mas também não é só sobre uma refeição dentro do dia todo. O que importa é de facto o dia todo. É o que é que nós comemos durante todo o dia. Ou seja, nós até podemos comer
um bocado de chocolate numa refeição, ou ter uma refeição que é só comer chocolate, isso não quer dizer que a gente vá estragar o nosso dia e que não vai estragar o atingir do nosso objetivo. Esta tabela, esta pirâmide aqui é super importante, porque isto é a prioridade que nós devemos ter quando vamos fazer uma dieta. Tá? É nesta pirâmide que nós devemos ter em conta o que é que vamos fazer. E o que é que vamos fazer? Onde é que nós devemos olhar primeiro? Quais são as prioridades para montarmos a nossa dieta, digamos assim? Primeiro, olhar para as calorias. Como eu falei há pouco, logo no início da aula, a coisa mais importante se nós queremos emagrecer é a quantidade de calorias que entram e saem do nosso corpo. Então, é super importante nós percebermos qual é a quantidade de calorias que precisamos. E isto é o mais importante. Portanto, o nosso foco principal quando vamos montar refeições é, ao final do dia, quantas calorias eu comi. Depois, ao final do dia, qual foi a relação de macronutrientes que eu consumi. Já vimos a importância da proteína, deve estar ali entre 1.6 a 2.2 gramas por cada quilo do nosso peso corporal. Eu atingi essa quantidade de proteína? Atingi, ok. Então agora vou ver a gordura. O mínimo recomendado é 0.5 gramas por quilo. Consumi a gordura? Ok. Os hidratos é as calorias que restam, as calorias que sobram, até batermos aquilo que nós precisamos. Tá? Só depois disso é que nós vamos ver aqui a qualidade das calorias que consumimos. Tá? E é por isso que aquele vídeo da receita do bolo que a mãe fez toda contente, que era um bolo fit, não é a coisa mais importante. Ela até pode ter escolhido os alimentos mais saudáveis, com mais vitaminas, carregados de minerais, super bons para a nossa saúde. Mas se tem mais calorias, nós já não fizemos a base da pirâmide. Tá? Se nós estamos só preocupados com o alimento é saudável, o alimento tem muitas vitaminas, o alimento tem muitos minerais, o alimento é super nutritivo, o alimento tem muita proteína, se não tiver as calorias que a gente precisa, ou se passar as calorias que a gente precisa, já foste. Não vais emagrecer. Tá? Então, isto é muito importante. E eu não estou com isto a dizer que nós não devemos comer alimentos saudáveis para emagrecer. Tá bem? Simplesmente estou a dizer que isso é só o terceiro ponto mais importante da nossa pirâmide de prioridades. Okay? Depois, número de refeições. Às vezes vejo, eu devo comer 3 ou 4 refeições. É melhor comer 6 refeições ou posso fazer só uma? Quase que tanto faz, desde que tu cumpras as coisas que estão para trás. Tá bem? Agora, existe sim um valor de refeições que é recomendado. O recomendado é entre 3 a 6, para que nós possamos dividir os nossos nutrientes durante todo o dia. Tá? Há quem defenda que só uma é que é bom, há quem defenda que o jejum intermitente é que é bom e se calhar faz só 2 refeições por dia, ou faz mesmo só uma, mas pronto, para a generalidade das pessoas, para a maior parte das pessoas, 3 a 6 poderá ser o mais importante. E depois, lá está, só no fim é que vem a suplementação. Ou seja, quais são os suplementos que te podem ajudar a emagrecer. E o que é que eu vejo muita vez, nestes anos todos de experiência que eu tenho a acompanhar pessoas, a ver pessoas, a ouvir pessoas, é que a pirâmide está ao contrário. As pessoas metem os suplementos cá em baixo. Primeiro elas querem saber qual é o suplemento melhor para emagrecer. Pronto, é logo o suplemento é que é interessante. Ainda nem treino, ainda nem me mexo, ainda nem controlo o sono, ainda nem controlo nada na alimentação e já quero saber quais são os suplementos que são para tomar e o que é que faz, qual é o que dá mais efeito e tudo mais. Portanto, suplementos em baixo. Depois querem saber quantas refeições fazem. Então eu devo comer de 30 em 30, de 3 em 3 horas, ou tenho que comer de 6 em 6, ou quanto é preciso fazer almoço, jantar e o pequeno almoço, e se faço o pequeno almoço ou não faço. Depois querem saber o número de refeições e o timing com que as fazem, que é só a segunda coisa menos importante. Depois querem saber quais são os alimentos melhores para emagrecer. Qual é o alimento mais saudável, qual é o alimento melhor para poder emagrecer. O alimento melhor, ou seja, o alimento específico, vai estar aqui incluído. Tá? É só a terceira coisa mais importante. Depois é que se começam a preocupar se estão a comer muitos hidratos, se estão a comer gorduras boas ou se estão a comer proteína. E só no fim é que tentam perceber quantas calorias é que aquilo deu no final do dia. Então a pirâmide está completamente ao contrário. Depois queixam-se de não ter resultados, não é? Então isto é a pirâmide das prioridades. Vocês podem tirar aí uma foto para ficarem com a pirâmide. Isto é mesmo super importante e é isto é que faz a diferença no meio de uma dieta. E por isso é que vocês muitas vezes, quando eu estou em fases de emagrecimento, agora não porque eu estou a querer ganhar massa muscular ainda, mas mais tarde ou mais cedo, mais um mês e meio, 2 meses no máximo, e eu vou trocar a minha dieta para começar um processo de emagrecimento.
E aí vocês vão ver que eu vou deixar de comer algumas coisas, mas volta e meia eu vou continuar a comer aqueles alimentos que são proibidos das dietas. Porquê? Porque eu vou arranjar ali estratégias para conseguir que me sobrem algumas calorias para pôr um chocolate, para pôr umas batatas fritas, para pôr um gelado, para pôr aquilo que me apetecer comer. Porquê? Porque eu vou olhar para aqui, que é o mais importante. Eu vou primeiro definir aqui as quantidades de calorias, vou definir aqui os macros, vou definir a minha qualidade nutricional e as calorias que sobrarem eu vou pôr naquilo que eu quiser. Se me apetecer um chocolate, eu como um chocolate. E está tudo bem. E eu vou conseguir emagrecer a mesma, eu vos garanto. E depois vocês vão ver isso. Tá? Então, primeiro, uma refeição não faz não faz ou desfaz um progresso. Porquê? Por causa disto tudo que eu vos disse. Porque eu posso ter uma refeição super nutritiva, com poucas calorias, que me dá uma saciedade brutal, que é super saudável, mas se eu depois nas outras refeições todas não faço nada de jeito, eu já não estou a cumprir as calorias, ok? E o contrário também é verdade. Eu posso fazer uma refeição a comer só um gelado e um chocolate em cima, no topozinho, como se fosse, como é que se chama, os toppings, e a pessoa olha, mas tu não estás em emagrecimento, estás a comer isso? Sim, estou a comer isso porque eu estou mais preocupado. Hoje eu estou mais preocupado com as calorias e mesmo que eu não bata a 100% este segundo passo, eu sei que estou a bater as calorias. Então, uma refeição por si só não nos diz muito. Às vezes há pessoas que chegam ao pé de mim e dizem assim, João, o meu pequeno almoço hoje foi XPTO. Achas bem? E eu, sei lá, se acho bem, não faço ideia. E o resto das tuas refeições, como é que são? Ainda não sei. Então, como é que o pequeno almoço, tipo, percebem a ideia? Como é que eu posso dizer se um pequeno almoço é bom ou mau, ou se um lanche é bom ou mau, se eu não sei qual é que é o contexto todo e o enquadramento todo daquele dia da pessoa? E dos outros dias anteriores, porque ela pode ter preparado os dias anteriores para naquele pequeno almoço poder fazer uma coisa diferente. Ok? Portanto, isto é super importante, o contexto e toda a preparação que fizeram antes dos dias anteriores, porque isto não é visto só para um dia, isto é visto para a generalidade toda. Eu posso poupar calorias durante a semana para depois, no fim de semana, ter uma refeição mais livre em que eu estou despreocupado com as calorias porque sei que já poupei ali 1000, 1500 calorias durante a semana. Ok? Isso é possível. Ou seja, a média calórica do dia, ou da semana, ou do mês, é que é o mais importante. É porque isso é que me vai dar os resultados a longo prazo. Ok? Então, o objetivo aqui passa por planearmos as refeições antecipadamente. Se eu sei que vou ter um jantar no sábado e sei que só posso comer 2000 calorias por dia, se eu comer sempre 2000 calorias, chego ao sábado, eu vou fazer como no jantar. Vou não comer durante o dia todo, para chegar ao jantar cheio de fome, se calhar ainda vai ser pior. E que tal eu tirar 200, 300 calorias em cada um dos dias da semana, para quando chegar ao sábado, se são 5 dias da semana e eu poupar 200 calorias, eu chego ao sábado com 1000 calorias a mais. Ou seja, naquele dia, em vez de 2000 calorias para comer, eu tenho 3000 calorias para comer. Eu tenho mais um terço de calorias do que aquilo que é o meu normal. Então porquê que eu não faço isso? Assim eu posso aproveitar aquele evento mais facilmente e posso ter eventos sociais. Mas para isso eu tenho que planear. Para isso eu tenho que saber que vou ter uma refeição assim. Para isso eu vou ter que saber que tenho aquele evento. Para isso eu vou ter que planear com forma mais, digamos, mais focada os 5 dias da semana, que em vez de 2000 calorias só posso comer 1800. Então tenho que as preparar melhor. Tá? E isto é super importante. Planeamento é tudo, pessoal. E por isso é que é importante nós termos em conta aquilo que vamos fazendo e planearmos bem os nossos dias. Então, alguns exemplos de refeições que até são simples e são super eficazes para emagrecermos. Ou seja, voltamos aqui atrás. Não é uma refeição que faz o progresso ou que faz o regresso, né? O desprogresso, mas, claro que existem refeições que nos permitem com mais facilidade colocar, por exemplo, menos calorias e mais proteína. Então, exemplos, pequenos almoços e snacks. Omelete de claras de ovo. Tá? Às vezes nós vemos, ou ovos mexidos, nós vemos pessoal a fazer 3 ovos mexidos e a comer ao pequeno almoço, quando o objetivo é emagrecer. Por que não, em vez de 3 ovos mexidos, fazer um ovo completo e 200 gramas de claras de ovo, por exemplo. Tá? Vamos ficar com mais proteína nessa refeição e com menos calorias. Porquê? Porque o ovo tem muita gordura também e isso acrescenta muitas calorias naquela refeição. A clara de ovo é só proteína. Então podemos comprar as claras à parte e fazer isso. Tá bem? Os espinafres é só para dar aqui um bocadinho de volume e o pão, pronto, é só para não comerem a omelete assim sozinha. Mas pode ser a omelete ou os ovos mexidos, tá bem? Com claras de ovo. Adicionem mais claras de ovo. Tirem ovos completos e façam mais claras de ovo. João, mas eu só faço com 2 ovos. Então metes um ovo
e metes umas 150 gramas de claras de ovo. Ficas com o mesmo volume de comida, mas com muito mais proteína, com a mesma saciedade ou mais, e com muito menos calorias, acredito. E na realidade depois acaba quase por ser a mesma coisa. Os ovos mexidos, o omelete, vão ficar menos amarelados, mas come-se bem na mesma. Papas de aveia, com whey ou claras de ovo. Faço muito isto também. Cozem as papas de aveia nas claras de ovo, ou em água, ou em leite magro, ou em bebida de soja, e depois podem adicionar também a proteína whey para dar um bocadinho mais de proteína nas vossas papas de aveia, ou simplesmente usar as claras de ovo, que por si só também já são ricas em proteína, está bem? Então pode ser aqui uma estratégia interessante. A aveia tem muita fibra, portanto também atrasa a digestão, a proteína também atrasa a digestão, portanto isto ganha aqui um volume de comida interessante e pode ser aqui uma boa estratégia. Pudins proteicos com fruta, por exemplo, aqueles pudins que agora está muito na moda, hoje em dia acho que já todos os supermercados têm. Com uma peça de fruta, sei lá, evitem se calhar a banana porque é das frutas mais calóricas, mas não quer dizer que não a possam comer. Mas pronto, se puderem adicionar antes, por exemplo, morangos, frutos vermelhos, mirtilos, melancia, maçãs, pêssegos, por aí, acaba por ser melhor do que pôr uma banana ou aquelas frutas mais calóricas tipo manga, está bem? Mas pronto, de qualquer forma, acaba por ser sempre melhor meterem se calhar uma manga ou uma banana do que, olha, por exemplo, o pão, ok? Ou os cereais de pequeno almoço tipo estrelitas e choca-pique, que também não são tão interessantes. Tá? Pelo menos para fases de emagrecimento, por causa de uma questão calórica e por causa de uma questão de velocidades de absorção. Panquecas de aveia com laticínios ou ovos, tá? Porquê? Porque vai-vos dar, vai ser muito parecido aqui com as papas de aveia, vai-vos dar aqui um volume de comida interessante, tem a fibra da aveia, tem a proteína dos ovos e dos laticínios, portanto acaba por ser interessante também. Risoflin foi o nome que eu lhe dei, foi o nome que eu dei aqui a esta receita, que é a gelatina com ou queijo coarco magro, ou iogurte grego magro, ou skiers, por exemplo. Então fica aqui também uma cena fixe. Isto é muito fixe para o verão, mais para o verão, porque é fresquinho e então acaba por saber bem. Depois, almoços, é tentar fazer carnes brancas ou peixes magros, com arroz branco, ou vegetais, ou batata cozida, por exemplo, tá? São sempre, ou atum, são aqui algumas ideias também que podem ser feitas. Jantar, podemos usar se calhar peixes, salmão grelhado ou pescada, se bem que as calorias do salmão grelhado são um bocadinho superiores, mas também são calorias de gorduras boas, porque são ricos em ômega 3, mais do que a pescada, que normalmente tem gorduras mais baixas, então não é não é uma fonte tão boa de ômega 3, mas basicamente é isto que nós podemos fazer. Refeições com carnes, refeições com peixe, meter arroz, meter batata e abusar muito nos vegetais. Comam vegetais à parva, tá? Os vegetais têm volumes muito grandes de comida, têm muito poucas calorias, são ricos em micronutrientes. Ou seja, eles completam ali muito bem aquela parte de baixo daqui desta pirâmide. Poucas calorias, os macronutrientes são mais os hidratos de carbono, mas mesmo assim são muito poucos, têm poucos hidratos e têm muita vitamina e mineral, tá bem? Então acaba por ser uma boa estratégia para nos encher os pratos, digamos assim, e para encher o olho. Normalmente costuma-se dizer que quanto mais cores o prato tiver, melhor. Porque normalmente as vitaminas e os minerais estão associados a determinadas cores de alimentos. Então é interessante que a gente tente meter ali uma variedade grande de cores de alimentos. Alguns exemplos de coisas que eu costumo usar. Isto são 4 publicações que eu já fiz destas receitas. Foi aquelas que algumas já falei ali atrás. As panquecas. Basicamente isto é só proteína, aveia em pó e claras de ovo. Tá? Fica aqui uma panqueca espetacular. Tem 21 calorias, das quais 24 gramas são de proteína. Isto é muito bom. O Risoflin tem 300 calorias para 57 gramas de proteína. Proporcionalmente, acaba por ser melhor ainda que as panquecas. Mas pronto, tem gelatina. Há malta que não é muito apreciadora deste tipo de textura. Aqui esta pizza também é super interessante. Isto é uma pizza com base de claras de ovo. Tá? Basicamente são claras de ovo com queijo magro e depois tomate e uns orégãos. Em 336 calorias tem 56 gramas de proteína. E depois esta tarte de baunilha, basicamente é farinha maisena com aqueles pudins de proteína de baunilha. E esta tarte toda a tarte, não é só a fatia, tem 650 calorias e 52 de proteína. Acaba por ser a que tem pior proporção de calorias para proteína, mas também acaba por ser aquela
acaba por ser mais saborosa. Mas, de qualquer forma, são 4 opções muito interessantes que vocês podem usar nos pequenos almoços, nos meios da manhã, no meio da tarde. Porquê? Porque são todas elas refeições que vos dão boas quantidades de proteína e não dão assim tantas calorias em relação a outras receitas, ok? Ou outro tipo de refeições. Então, como é que nós podemos aumentar a saciedade na nossa dieta? Estratégias que podemos usar, então, priorizar alimentos ricos em fibras, já falei há pouco, tudo que é legumes, frutas, cereais integrais, grãos, leguminosas. Quanto mais fibra tiver, mais lenta é a absorção. Beber muita água, às vezes nós não temos fome, temos é sede e o nosso corpo não consegue distinguir a fome da sede e muitas das vezes nós temos fome e na verdade era sede. E nós comemos e continuamos com fome. Porquê? Porque temos é sede. Então, comecem a habituar-se a beber mais água, porque se vocês andarem hidratados, o corpo não vos vai dar sinal de fome sendo sede. Tá bem? Então, um dos truques a fazer é bebam água, um copo de água. Se dali a 10 minutos ou 15 ainda tiverem fome, é porque não era sede, é mesmo fome. E aí comam, tá bem? Então bebam mais água durante o dia. Incluir as proteínas em todas as refeições, como já falei aí há pouco, acaba por ser uma estratégia super interessante. E comer bem devagar. Isto parece clichê, mas isto é verdade. Se vocês comerem muito rápido, o nosso corpo demora mais ou menos 20 minutos a receber um estímulo da comida a entrar no nosso estômago para vir para o nosso cérebro. Ou seja, se eu comer muito rápido nesses primeiros 20 minutos, quando o nosso corpo, quando o nosso cérebro percebe que o estômago já tem comida, nós já temos o estômago cheio. Então, se nós comermos devagar, nós vamos receber o estímulo no cérebro com o estômago ainda por encher. Mas, no entanto, o cérebro já está a dizer, olha, já chega que eu já tenho aqui comidinha para me safar. Tá? Então, comam devagar, mastiguem bem os alimentos. Não é por acaso que quando vocês vão, e isto já me aconteceu algumas vezes, às pizzarias fazer os rodízios, eles demoram um bué de tempo para trazer pizzas. Porque eles sabem que se trouxerem muitas pizzas, de repente a gente come-as todas. Mas se eles forem trazendo uma pizza, dali a 5 minutos outra pizza, dali a mais 5 outra pizza, nós vamos comer muito menos porque o nosso corpo já está saciado e nós não vamos comer mais. E eles poupam pizzas. Tá? Então isso é mesmo verdade, ok? Depois, escolher bem fontes de gordura, porque normalmente há fontes de gordura que estão associadas muito aos hidratos de carbono, como é o caso dos bolos, são gorduras que estão associadas a açúcares e isso faz com que a digestão fique mais rápida, então a gente fique sem saciedade nenhuma e tenhamos mais vontade de comer mais tarde. Então aquelas fontes de gordura que eu vos dei ali há pouco acabam por ser boas fontes que também vos vão deixar alguma saciedade. Tá bem? Então acaba por ser super importante. Fazer menos refeições e mais frequentes. Pode ser uma estratégia. Se bem que há pessoas que se dão melhor ao contrário. Tá bem? A fazer uma única refeição ou 2 únicas refeições muito grandes e ficam o dia todo sem comer porque não têm fome. Eu pessoalmente prefiro fazer mais refeições pequenas do que fazer poucas refeições grandes. Isto é uma questão também de vocês experimentarem e ver o que é que resulta melhor com vocês. Papel do sono e do stress e da atividade física, movimento diário, nesta brincadeira toda de emagrecer. Então, o sono, ou a falta dele, aumenta-nos a fome. Porquê? Porque é durante o sono que nós produzimos as nossas hormonas. Tá? E há determinadas hormonas que são responsáveis pela saciedade. E quando nós temos o sono pior, pouca qualidade de sono, as hormonas que são responsáveis pela saciedade são produzidas em menos quantidade. Logo, nós vamos ficar com mais fome. Além disso, aquelas hormonas que fazem com que a gente fique concentrados, focados na tarefa, que consigamos, estava a faltar o termo, ter mais capacidade de raciocínio, elas não vão estar tão presentes também. Então, nós vamos começar a ter piores tomadas de decisão. Nós vamos ser, entre aspas, menos inteligentes a tomar decisões. E isso faz com que quando a gente esteja naquela coisa do que é que eu vou comer agora, tenhamos mais tendência a comer coisas que não são tão saudáveis, não são tão baixas em calorias. E isso também afeta depois diretamente a quantidade de calorias que nós consumimos durante o dia. Portanto, o sono é super, super, super importante num processo de emagrecimento. Vocês não têm noção. É mesmo muito importante. Claro que depois nem estou a falar já da parte do treino e da recuperação muscular. Estou a falar mesmo da parte da fome e do controle da saciedade, tá? Stress, é a mesma coisa. Se nós andamos com muito stress, nós produzimos mais cortisol e o cortisol é inversamente relacionado à hormona do sono. Logo, o stress vai influenciar diretamente o sono. Além disso, todos nós já experienciamos que quando estamos estressados,
nós temos mais tendência a tomar más decisões, ou seja, a comer coisas que não interessam, coisas que a gente sabe que não vão resolver problema nenhum, mas nós continuamos a fazê-lo. Então o stress também influencia muito. Se nós conseguimos de alguma forma controlar o nosso stress, será fantástico. E depois, tudo o que é movimentos diários, fazer caminhadas, irmos mexer, fazer atividade física, qualquer uma, não é preciso ser treino de musculação, qualquer tipo de atividade física já vai ser suficiente, não só para nos ajudar a queimar umas calorias extra, que nos ajudam a estar em déficit calórico, mas também para fazer com que a gente fique mais bem dispostos. Porque depois de determinadas atividades físicas, principalmente atividades físicas com intensidades mais altas, nós vamos produzir uma hormona que é a hormona da felicidade. Então nós vamos ficar com uma sensação de bem-estar e de mais felicidade imediatamente depois de termos feito algum treino, principalmente de intensidades altas. E isso faz com que a gente fique com mais bem dispostos. E ao ficarmos mais bem dispostos, nós vamos ter melhor capacidade de raciocínio, melhor tomada de decisão, vamos sentir-nos melhor connosco próprios. Então isto acaba por ser uma bola de neve positiva para o resto da nossa vida. Portanto, são 3 coisas que parece que não tem nada a ver, mas tem muito a ver. Nós associamos o movimento diário só à parte do gastar calorias, mas isto tem muito mais para trás que acaba por influenciar-nos cá em cima para depois influenciar todo o processo. Erros comuns ao criar refeições: focar-se apenas em calorias, sem considerar a qualidade dos alimentos. Eu tive sempre a dizer que o que interessa são as calorias e agora venho dizer isto depois. Porquê? Porque se eu só me focar nas calorias e só agora estou em dieta, só vou comer vegetaizinhos porque os vegetais são pouco calóricos. Até as proteínas. Até o resto dos nutrientes. É nisso que eu quero falar. Então, é super, super importante, e as calorias é a coisa mais importante, mas nós temos que considerar também a qualidade dos alimentos. Depois, consumir muitas calorias líquidas. Vou beber o meu batidozinho de proteína líquido, vou beber o meu suminho de laranja natural, e quando nós começamos a dar por isso, nós estamos a ingerir muitas calorias líquidas, e normalmente calorias líquidas são calorias que não nos deixam tão saciados. Porquê? Porque assim que elas entram no nosso estômago, como já estão líquidas, o nosso estômago rapidamente fica vazio novamente porque manda tudo para o intestino delgado. E isso faz o quê? Com que o estômago fique vazio. Quando o estômago está vazio, mensagem para o cérebro: oi, não tenho cá nada, manda lá teres fome para comer mais. Ok? Então, numa fase de emagrecimento, calorias líquidas não são a melhor opção. E depois, ignorar um bom planeamento. Como eu vos disse há pouco, se nós tivermos tudo planeado, vai ser tudo muito mais fácil. Nós não vamos ter que tomar decisões durante o dia, quando estamos estressados, quando estamos sem energia, quando estamos cansados, porque nós já sabemos que é aquilo que vamos comer. Então é muito mais fácil nós cumprirmos uma coisa que já sabemos que tem que ser feita, do que nós termos que estar a decidir naquele momento o que é que vamos fazer para comer, ok? Porque normalmente quando isso acontece, não dá bom resultado. E depois, o último erro, que é mesmo das coisas também que eu vejo muito: cortar grupos de alimentos. Eu agora estou numa dieta cetogénica, não posso comer hidratos. Nem frutas, nem vegetais, não como arroz, nem massas, nem batatas, nem nada. Eu estou numa dieta low fat, eu agora não como gorduras, só como hidratos de carbono e proteínas. Eu agora ouvi dizer que o leite não sei o quê, não como alimentos provenientes do leite. Percebem? Isso não é fixe. A não ser que tenham algum tipo de intolerância para esses grupos de alimentos, vocês podem e devem comer todos os alimentos. Principalmente se gostarem deles. Principalmente se eles vos ajudarem a ser consistentes na dieta. Tá? Então, tudo se trata de ser consistente. Se vocês gostam dos alimentos e não têm intolerâncias, comam. Arranjem forma de eles caberem nas vossas metas nutricionais. Porque é possível. Tá bem? Não, pode não ser todos os dias, mas é possível. Tá bem? Resumindo, mantém o foco no déficit calórico e no consumo de proteína. São as duas coisas mais importantes. Se nós viermos ver outra vez a pirâmide das prioridades, calorias, proteína, tá? São as duas coisas mais importantes. Portanto, se te focares nestas duas coisas, já tens meio caminho andado para ter sucesso no emagrecimento. Planear as refeições com antecedência. Então, se tu sabes que vais ter eventos, ou mesmo que não tenhas eventos, se tu já souberes exatamente o que é que vais comer em cada refeição, existe menos probabilidade de falhares com essa refeição, tá? Mesmo que não tenhas vontade de comer, é aquilo que está planeado e tu tens tendência a cumprir. Tá? Dar prioridade à saciedade com alimentos ricos em fibras e proteínas, são as duas coisas mais saciantes na nossa dieta. Beber muita água, mexer-te mais e privilegiar o sono. 3 coisas super importantes que tu podes pôr numa checklist diária para ir todos os dias apontando se fizeste ou não. Beber água, fazer passos diários e dormir 7 horas por noite, pelo menos. Por noite, não é por dia.
E depois lembrar-se que a consistência e o equilíbrio é que são a chave do processo, porque isto é que dá resultados a longo prazo, tá, pessoal? Consistência e equilíbrio. Vocês não querem ter resultados só durante 3 meses, vocês querem ter resultados para o resto da vida. Acho eu. Acho eu. E é bom que queiram, tá? Portanto, consistência. Vocês têm que fazer coisas que consigam minimamente cumprir a longo prazo. Não olhem para o objetivo de emagrecimento como tem que ser agora, tem que ser já, estou farto de estar assim, tem que ser... Não. Isto é para a vida. Vocês vão cumprir um processo, criem rotinas primeiro e depois os resultados vêm. Porque se vocês vão querer primeiro os resultados para depois estarem motivados para fazer as rotinas, não vai resultar. Criem rotinas primeiro. Se vocês criarem rotinas, mesmo que não queiram emagrecer, acreditem que vão emagrecer. Porque se a rotina for boa, o resultado vai ser bom também. E o contrário pode não ser verdade. Tá bem? Então, eu tenho um videobook, como vos falei há pouco, com as primeiras 20 aulas que dei aqui nesta comunidade. Elas estão gravadas. Eu separei-as aqui por grupos. Basicamente, o que é que este videobook tem? Cada aula, por exemplo, metas nutricionais, que é a aula 1.2. Tem aqui qual é que é o objetivo da aula, tem aqui alguns resumos do que é que foi a aula e depois tem um link de acesso ao YouTube, que é a aula gravada, para vocês verem. Vantagens disto, vocês podem fazer a vossa caminhada, podem fazer o vosso cardio no ginásio, a ver a aula. Ou ouvir no carro, podem estar só a ouvir a aula e vão absorver aqui bué conhecimento, bué conteúdo que vos vai fazer diferença no final do dia. Tá bem? E isto custa apenas 7 euros. Portanto, pá, eu acho que é super, super barato. Estou farto de dizer isto, mas é mesmo. Se tiveres interesse em adquirir o videobook, são 20 aulas, cada uma mais ou menos com 45 minutos. São mais de 15 horas de conteúdo que está aqui, por 7 euros, em que tu podes ouvir a fazer o teu cardio, fazer os teus passos e a andares no teu carro. Em vez de ouvires o rádio, que não te acrescenta nada, ouves as aulinhas que vão te acrescentar muito mais. E é isso, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar vir, que é para a gente falar aí um bocadinho aí das vossas coisas. Tem algumas mensagens, deixa lá parar aqui a apresentação. Então, pessoal, se quiserem ligar os micros para falar, estão à vontade, está bem? Está ótimo, bora lá. É fruta com cereais que não tenham açúcares, tipo